Olá galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez um prazer ter vocês aqui no canal para a gente falar hoje da nossa segunda aula aí do Reino Animal, falando sobre o filo quinidário. Essa aula está saindo com um pouquinho do atraso, né? Com um pouquinho de atraso. Semana passada eu tive uns problemas aqui com o computador, mas a gente vai compensar, tá? A gente vai terminar em cima do prazo esse projeto aí para você. Então olha só, quem não assistiu a aula do filo porífera, corre lá, assiste primeiro o filo porífero e depois vem cá para o filo quinidário para a gente trabalhar esse espetacular filo do reino animal. Deixei para você uma imagem de um aquário, né? Com os quinidários aí para tudo enquanto é lado. Tio Will, quem são os quinidários? É isso que eu vou te mostrar na aulinha de hoje. Então, vem comigo para a gente falar um pouquinho sobre esse filo aí de animais espetaculares que a gente tem no planeta. Galera, o filo quinidário aparece em prova também com o nome de selenterado. Não é muito comum aparecer esse nome selenterado, mas algumas provas ainda trazem ele. O nome mais comum é quinidário. A palavra quinidário significa animais que queimam ou animais urticantes. Alguns quinidários, galera, possuem substâncias urticantes e ao encostarmos neles, eles, como mecanismo de defesa e proteção, acabam inoculando essa substância na gente. Eu sei aí que muita gente que está assistindo essa aula já teve esse desprazer, por exemplo, encostando aqui numa água viva, né? Quem nunca tomou um esbarrão de água viva em praia aí, né? Sabe que quando ela encosta na gente queima pra caramba. Anêmonas também queimam, são outro exemplo de quinidário, mas o principal exemplo de quinidário são as águas vivas. Os corais, galera, também são animais pertencentes ao filo dos quinidários. Alguns corais queimam aqui no litoral brasileiro. A gente encontra o coral de fogo, né? Encontrou neste coral aí, você encostou nesse coral, perdão, ele vai queimar, ele vai causar urticância, tá? E além aí das anêmonas, águas vivas e corais, a gente tem outros quinidários menos famosos, vamos mostrar ele aqui para vocês. A caravela, que é um quinidário colonial, a caravela portuguesa, né? Parece muito em livro. O animal, galera, mais tóxico do planeta, considerado o animal mais venenoso do planeta, é uma água-viva que vocês estão vendo aqui, ó, chamada de vespa do mar, ou vespa d'água, encontrada no litoral australiano. É um animal que um simples toque leva um ser humano a óbito de maneira rápida. É considerado o animal mais tóxico do planeta, tá? E a gente tem aqui embaixo a hidra, que também é um quinidário famosão, para vocês terem contato aí com este filo. Joia? Galerinha, quais são as características do filo quinidário? Os quinidários são aquáticos, em grande maioria marinhos, vivem em água salgada, mas você encontra também espécies de água doce, são chamados quinidários dulcícolas. Então, via de regra, são aquáticos, em grande maioria marinho, joia? Além disso, ó, o que eles trazem de novidade em relação ao filo porífero? Isso tudo que vocês estão vendo aí. Lembra que o filo porífero, que é o filo que a gente estudou anteriormente, era o filo de animais mais simples, porque porífero não tinha folheto embrionário, portanto, porífero não formava órgão, não formava tecido, não forma, né? Órgão, não forma tecido. Agora, quinidário não. Olha um salto evolutivo importante que a gente vai encontrar no filo quinidário em relação ao filo porífero. Os quinidários, galera, são os únicos animais diblásticos. Tio Will, o que é um animal, que é um animal diblástico, perdão? Te mostrei na última aula que poríferos são ablásticos, eles não possuem folhetos embrionários. Agora, quinidários são diblásticos, então eles têm 2 folhetos embrionários. O que é um folheto embrionário? É um conjunto de célula do embrião que forma tecido e órgão. Então, se ele tem conjunto de células que formam tecidos e que formam órgãos, quinidários vão apresentar essas duas estruturas, tio Will. Não é aí que mora o perigo aqui com o quinidário. É aí que tem uma pegadinha aqui com o quinidário que você tem que ficar esperto. Os quinidários têm ectoderme e endoderme. São os 2 folhetos embrionários que eles apresentam. Esses folhetos embrionários, galera, nos quinidários formam tecidos. Porém, quinidário ainda não tem órgão. Essa é a pegadinha, tá? Então, quinidário possui tecidos verdadeiros, mas ainda não tem órgão. Então, toma extremo cuidado com isso. Então, tio Will, eu posso falar que quinidário tem sistema digestório, sistema nervoso? Não, a gente não pode.
Por que a gente não pode? Porque sistemas são formados por órgãos e quinidários não têm órgãos. Quinidários só têm tecidos, tá? Quais são os dois tecidos que a gente encontra num quinidário? A epiderme e a gastroderme, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, onde elas ficam localizadas no corpo de um quinidário, tá? Galerinha, o quinidário, ou os quinidários de maneira geral, eles apresentam um tubo digestório. Só que esse tubo digestório, repare, eu usei o termo tubo e não o termo sistema, porque quinidário não tem órgão, tá? Esse tubo digestório é um tubo digestório incompleto. Tio Igor, por quê? Porque ele só tem boca, joia? Então, peraí, deixa eu entender. O alimento entra pela boca, certo? Certo. Ô, tio Igor, e as fezes? Saem por onde? Pela boca também, ah? Só tem um buraquinho, ah? Então, quinidários comem e defecam pelo mesmo orifício, que é a boca, ah? Só tem uma entrada, então a boca serve tanto como orifício de entrada de alimento quanto saída discreta, ah? Beleza? Que nojo. Eu sei, eu também acho nojento, ainda bem que eu não sou um quinidário, tá? Mas a parada é o seguinte, outro detalhe importante de quinidários. Poríferos, galera, não reagem muito bem a estímulos do ambiente, né? Poríferos não têm uma célula nervosa, uma rede nervosa. Quinidários já apresentam. Alguns livros trazem até com o nome sistema nervoso difuso, mas o certo é a gente falar em rede nervosa difusa, tá? O que é uma rede nervosa difusa? O que é um, entre aspas, sistema nervoso difuso? É um sistema ou uma rede nervosa que não tem um centro de comando. Não existe um cérebro nos quinidários que vai controlar o sistema nervoso ou a rede nervosa deles, tá? Então, quando não existe um cérebro, quando não existe um gânglio cerebral, quando não existe um ponto de controle dessa rede nervosa, a gente fala que ela é difusa. Então, quinidários têm várias células sensoriais espalhadas aí pelo corpício, mas não há um centro de comando desses estímulos, tá? Portanto, a gente fala que existe uma rede nervosa difusa. Além disso, os quinidários têm a chamada simetria radial. Quinidários, geralmente, galera, tem corpo circular. Se você olha para uma anêmona, para um coral, para uma água-viva, para a vespa do mar, aí o corpo delas é circular. Então, se você pegar um quinidário por cima, qualquer raio que você traçar pelo corpo do animal, você vai obter duas metades semelhantes. Portanto, quinidário apresenta uma simetria radial, beleza? Além disso, nós vimos que poríferos eram animais apenas fixos, né? Sésseis viviam presos lá no fundo do mar, a uma rocha, a um navio afundado. Quinidários não. Alguns quinidários são fixos, como é o caso da hidra, como é o caso dos corais, como é o caso das anêmonas, tá? Os quinidários que são fixos, galera, a gente chama de pólipo. Então, quinidário fixo ganha o nome de pólipo. Anêmona é um pólipo. Coral é um pólipo. A hidra está na forma poliploide, é um pólipo, vive fixo. Legal? Agora, os quinidários de vida livre, como a vespa do mar e como as águas vivas, a gente chama de medusa, como a caravela também, né? Ah? Então, esses quinidários que podem se deslocar, que não vivem fixos no ambiente, a gente chama de medusa. Ah? Então, a vespa é uma medusa, a água viva é uma medusa. Legal? Tranquilão isso aí para todo mundo? Vamos dar uma olhada agora no esquema corporal de um quinidário. As principais características a gente já falou, tá? Então vamos dar uma olhada agora no esquema corporal, como é o corpício de um quinidário, ó. Vamos começar primeiro com um pólipo, tá? Quando a gente olha para um pólipo, eu peguei uma anêmona como exemplo, então esse desenhozinho aí é o desenho de uma anêmona. A anêmona, como é um quinidário fixo, a gente chama de pólipo. Repara que ele tem um orifício que é a boca, que é por onde o alimento entra. Ao redor da boca estão os tentáculos. Os tentáculos aí têm a função de capturar o alimento e levar esse alimento até a boca, tá? E repara que logo depois da boca há uma cavidade que a gente chama de cavidade gastrovascular ou cavidade digestiva. Não é um estômago, porque quinidário não tem órgão, tá? Então a gente tem aí uma cavidade digestiva. Essa cavidade digestiva ou gastrovascular é revestida por um tecido chamado de gastroderme, joia? Então, a gastroderme é o tecido que reveste a cavidade gastrovascular. Importante a gente falar, galera, porque é uma diferença entre poríferos e quinidários,
é que a digestão no porífero era feita por uma celulinha chamada coanócito e tal. Então a gente falava lá que a digestão nos poríferos era intracelular. Aqui nos quinidários não. Aqui nos quinidários a digestão é primeiro extracelular e depois intracelular, semelhante ao que acontece na gente. Quando a gente está mastigando o alimento aqui na boca, enzimas vão iniciar a digestão do alimento de maneira extracelular. Elas vão digerir os alimentos fora de célula, dentro da cavidade bucal, mas fora de célula. Quando o alimento chega no estômago, a mesma coisa. O suco gástrico, né, as enzimas lá do estômago vão digerir o alimento de maneira extracelular. No intestino, a mesma coisa. Nós vamos ter uma digestão extracelular. Logo depois disso, essas partículas previamente digeridas vão ser absorvidas pelas nossas células e as nossas células vão continuar digerindo elas, só que agora de maneira intracelular. É o que acontece no quinidário, tá? Então, quando o alimento chega aqui, ó, na cavidade gastrovascular, enzimas são liberadas e começam a digerir esse alimento de maneira extracelular. Depois, partículas são absorvidas pelas células da gastroderme e começa uma digestão intracelular. Joia? Então é muito parecido com o que ocorre na gente aí. Agora, ó, outro detalhe importante. Revestindo externamente o corpo do quinidário, a gente vai encontrar o outro tecido que é a epiderme. A epiderme, né, semelhante ao que a gente tem aqui, ó, epiderme é a primeira camada da pele, é a nossa camada mais superficial. Os quinidários também têm uma epiderme, então revestimento externo do corpinho do quinidário a gente chama de epiderme. E preenchendo o espaço entre a gastroderme e a epiderme, a gente tem um material de consistência mais gelatinosa que é chamada de mesogleia. A gente vê isso muito na água-viva, né? Quem já viu água-viva em praia aí morta na areia, ela parece uma gelatina. O que dá aquele aspecto gelatinoso é a mesogleia, tá? Que é uma substância aí aquosa, parecida com gel, que preenche o espaço entre a gastroderme e a epiderme. Beleza? Tio Will, numa medusa, numa água-viva, a disposição dessas estruturas é diferente? Não. Vamos colocar aqui, ó, uma medusinha para você ver agora. Vamos pegar aí uma água-viva. Você vai ver que a disposição é bem parecida com a do pólipo. A gente vai encontrar aqui a boca, joia? Os tentáculos ao redor da boca, que eles fazem captura de alimento. Aqui a gente vai ter a cavidade gastrovascular, ó, logo depois da boca, onde o alimento é digerido. Revestindo a cavidade gastrovascular, a gastroderme. Revestindo a parte externa, a epiderme. E a gente vai notar que nas medusas, a mesogleia, ó, ela é mais espessa, né? É o que eu acabei de falar com você da água-viva. A água-viva parece uma geleinha, tá? Por quê? Porque a mesogleia é mais espessa. Legal? Tranquilo? O que a gente encontra de célula nesses tecidos aí? Vamos dar uma olhada. Na gastroderme, como ela é a cavidade digestiva, a gente vai encontrar células digestivas, células que vão liberar ali enzimas que vão provocar a digestão dos alimentos. Na mesogleia, galera, a gente encontra as células nervosas do quinidário, né? Aquela rede nervosa difusa, né? Se espalha aí abaixo da epiderme na mesogleia. E na epiderme a gente encontra as chamadas células mioepiteliais. Mio significa músculo, tá? Então essas células fazem a movimentação do quinidário numa águazinha viva, né? São elas responsáveis aí pela movimentação do quinidário. A gente também encontra algumas células sensoriais, em especial a célula de defesa dos quinidários, essa aqui é importante lembrar para a prova, que a gente chama de quinidoblasto. Quinidoblasto é a principal célula do quinidário, ela se encontra nos tentáculos do quinidário, vou mostrar ela aí para o senhor, tá? Então aqui você está vendo, né, na imagem que apareceu aí agora, o quinidoblasto, que é uma célula tanto usada para defesa quanto usada para captura do alimento. Ela se encontra nos tentáculos. Eu tenho certeza aí que todo mundo já assistiu o filme do Procurando Nemo. Quem não assistiu, assista, vale a pena. Lá no filme, o pai do Nemo e a Dory, tem uma hora que eles topam com um montão de água viva. E aí o pai do Nemo fala assim, ó, vamos pular por cima da água viva, vamos bater no topo da água viva, não encoste nos tentáculos. Por quê? Porque o tentáculo é o grande perigo. É no tentáculo da água-viva, é no tentáculo da anêmona, é no tentáculo da caravela que está o grande perigo, porque é onde você encontra essa celulinha chamada de quinidoblasto, tá? Diferente do que você vê lá no Bob Esponja, água-viva não dá choque, água-viva queima, tem uma substância urticante, tá?
Então você vai encontrar aqui, ó, essa célulazinha aqui é o quinidoblasto em repouso. Repara que ele tem um filamento lá no interior com um reservatório. Dentro desse reservatório que vocês estão vendo aqui, fica a substância urticante. E ele tem aqui em cima uma estrutura chamada de quinidocílio, tá? Quando você encosta no tentáculo de um quinidário e esse quinidocílio é pressionado, essa célula dispara e adquire esse formato que você está vendo aqui, ó. Isso aqui é o quinidoblasto disparado, tá? Então repara que ao disparar, ele tem aqui uma estrutura de ferrão que ele usa para perfurar a sua pele, joia? E esse filamento que está embebido no líquido urticante, ó, que a gente chama de nematocisto, ele vai entrando na sua pele e liberando essa substância aí no meio dos seus tecidos, no vaso sanguíneo, e é isso que faz queimar, tá? Quando você encosta num quinidário, entram dezenas de milhares de filamentos desses na sua pele, tá? Então, quanto maior a área de contato com o tentáculo do quinidário, maior vai ser a sua sensação de queimadura, maior vai ser aí a urticância, tá? Para alguns peixinhos, galera, a dor é tanta que ou eles morrem ou eles paralisam. E é assim que esses quinidários capturam o seu alimento. Então pode tanto ser usado para defesa quanto para captura de alimento. Legal? Beleza? Vamos lá dar uma olhada agora no aspecto reprodutivo dos quinidários. Quando a gente fala em reprodução de quinidário, galera, semelhante ao que aconteceu com o porífero, eles também apresentam a reprodução assexuada e a reprodução sexuada, tá? Quando a gente fala aqui da assexuada, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer através do brotamento, que a gente já viu lá em porífero, tá? É realizado por pólipos, quem faz brotamento são alguns pólipos, joia? Medusas, você não vai encontrar brotamento aí nelas. E eles podem gerar através do brotamento novos pólipos ou podem ser geradas novas medusas. Tio Igor, um pólipo, através de brotamento, gerar uma medusa? Pode, isso é possível, tá? Então a gente nota aqui, ó, nesse exemplo que eu coloquei, a gente tem aqui uma hidra, tá? E a hidra está gerando um brotinho aqui do lado, e esse brotinho dando origem a uma nova hidra. Então, ou seja, eu tenho um pólipo, que é um quinidário fixo, através do brotamento, gerando um novo pólipo. Tá? Então eu tenho pólipos gerando pólipos através de brotamento. Ou eu posso ter, no segundo exemplo, dá uma olhada aí, tá? Aqui a gente tem um pólipo, a gente tem um quinidário fixo, gerando através do brotamento medusinhas, olha só. Joia? Então, através do brotamento, o quinidário pode gerar novos pólipos ou pode gerar novas medusas, beleza? Vai depender da espécie, vai depender do ciclo de vida, ok? Agora, além do brotamento, tem um segundo tipo de reprodução assexuada que a gente chama de estrobilização. Tio Igor, qual que é a diferença? Através dessa estrobilização, um pólipo gera novas medusas. Ó, a gente vê isso aqui numa espécie de quinidário, por exemplo, chamado de aurélia. Repara que aqui a gente tem um pólipo, tá? E do pólipo vão se desprendendo medusas. Então, cada camada dessa aqui do pólipo é uma medusinha. Então, ele vai liberar uma, libera duas, libera três, libera quatro, libera cinco e depois some. Joia? Então, a diferença da estrobilização para o brotamento é esse. Tá? Na estrobilização, o pólipo vai liberando medusas, medusas, medusas e depois some. No brotamento, não. No brotamento, o pólipo libera uma nova medusinha e continua ali. Tá? Agora, a estrobilização, não. Beleza? Tranquilo? Vamos dar uma olhada na reprodução sexuada agora dos quinidários. Quando a gente fala em reprodução sexuada, há espécies de quinidários que são monóicas ou hermafrodita, que é aquela que não tem macho e fêmea, em que o mesmo indivíduo pode produzir tanto gameta masculino quanto gameta feminino, tá? E há espécies que são dioicas, ou seja, há um indivíduo que é o macho, que só produz o espermatozoide, e há um indivíduo que é a fêmea, que só produz o óvulo, beleza? A fecundação, pessoal, pode ser interna, ocorrer dentro do corpo do quinidário, ou pode ser externa, ocorrer na água. A gente encontra os dois padrões aqui dentro do filo. E o desenvolvimento desses animais, galera, geralmente ele é indireto. Geralmente ele é indireto. Quando o desenvolvimento é indireto, o animal passa por uma fase de larva e a larva dos quinidários ganha o nome de plânula, tá? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, ó, deixa eu voltar aqui. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês
de uma fecundação interna com desenvolvimento direto. Olha só, você tem aqui uma hidra, né? Um pólipo liberando o espermatozoide, que está fecundando, né, o óvulo no interior do corpo do outro quinidário, joia? Então nós temos aqui uma espécie dioica, porque eu tenho um macho e uma fêmea, eu tenho uma fecundação interna, e repara que dessa fecundação surge o embriãozinho, olha o embriãozinho aqui, o embriãozinho já vira um pequeno pólipo, que ao cair se torna uma hidra jovem. Então eu não tenho aqui a fase de larva. Como eu não tenho aqui a fase de larva, esse tipo de reprodução que está na figura é direta. O desenvolvimento, ele é direto, tá? Não é o que acontece com a maioria dos quinidários. A maioria dos quinidários tem desenvolvimento indireto. Agora, o mais importante da reprodução de quinidário, deixei por último, porque o mais importante é que alguns quinidários, galera, realizam um processo que a gente não encontra em nenhum outro filo do reino animal, que é a chamada alternância de geração. A gente vai ver algo parecido em planta, a gente vai ver algo parecido com alga, tá? Mas dentro do reino animal, somente quinidários fazem esse processo, que é a chamada alternância de gerações, ou metagênese, é tema direto de questão em prova. Então fique esperto aqui, acompanha com o tio Igor para você pegar a maldade do negócio, tá? Então quando a gente fala em alternância de geração, tem quinidários que alternam seu ciclo de vida entre a fase de pólipo e entre a fase de medusa. Pesquisadores às vezes estavam lá no oceano e tal, investigando uma espécie de quinidário poliploide, e de repente eles chegavam naquele ponto e o pólipo tinha desaparecido. E os caras não entendiam nada, daí uns tempos o pólipo estava lá de novo. Pô, por que o pólipo some e aparece em determinadas épocas do ano? Eles encontravam às vezes águas vivas ali, registravam, depois as águas vivas sumiam. Por que esses animais somem e aparecem, somem e aparecem? Então, depois de muitos anos de pesquisa e observação, alguns cientistas chegaram à conclusão e comprovaram, que alguns quinidários alternam seu ciclo de vida entre a fase de pólipo e entre a fase de medusa, e isso é chamado de alternância de geração ou metagênese. Tá? Nesse processo, galera, as medusas realizam a reprodução sexuada, enquanto os pólipos realizam a reprodução assexuada, que pode ser por brotamento ou pode ser por estrobilização, tá? Vamos dar uma olhada aqui na primeira alternância de geração que eu trouxe para vocês, ó. Repara que aqui a gente tem um pólipo, tá? Então aqui você está vendo um pólipo. Nesse pólipo a gente encontra, né, estruturas chamadas de gastrozoides. São estruturas envolvidas com alimentação. Gastro vem de gastronomia, que lembra comida, tá? Então são estruturas envolvidas com a captura de alimento. E a gente encontra aqui outras estruturas chamadas de gonozoides. Gônada vem de reprodução, lembra sistema reprodutor, tá? Então repara que esses gonozoides, ó, estão liberando aqui medusas jovens. Esse processo é um brotamento. Então você está vendo aqui um brotamento, tá? Então, essa medusinha jovem liberada aqui por brotamento, ela vai se tornar uma medusa adulta. Essas medusas adultas, ó, vão liberar espermatozoides, que vão fecundar os óvulos de outra medusa. Então, você repara que nós estamos vendo as medusas fazendo reprodução sexuada e o pólipo, por brotamento, fazendo a reprodução assexuada, tá? Da fecundação das medusas vai surgir uma larva, que é a plânula. Essa larva vai se fixar e vai dar origem a um novo pólipo. Então nós temos pólipos por reprodução assexuada, gerando medusas, e medusas por reprodução sexuada, gerando pólipo. Então esse quinidário tem fase da vida dele que ele está na forma de pólipo, tem fase na vida dele que ele está na forma de medusa. Por isso é chamado de alternância de gerações, beleza? Ficou claro isso aí para todo mundo? Ou pode acontecer da seguinte forma, olha lá, ó, a gente pode ter aqui um pólipo, vamos dar uma olhada aqui no pólipozinho, tá? Repara que esse pólipo agora está sofrendo estrobilização, que é um outro tipo de reprodução assexuada. Então ele vai liberar medusinhas jovens, libera outra, libera outra, libera outra, depois ele some. No final, o pólipo desaparece, tá?
Essas medusas, quando estiverem adultas, vão fazer a reprodução sexuada, ó, vão fazer a fecundação. Dessa fecundação vai sair uma larva, essa larva vai se fixar, gerando um novo pólipo que vai reproduzir de novo e assim o ciclo de vida continua. Bacana? Tranquilo? Então, tio Igor completou de maneira mais completa do que isso. Te garanto que você não vai achar em nenhum lugar do YouTube, tá? Então vamos agora dar uma olhada nas classes de quinidário, nos grupos de quinidário para a gente fechar a nossa aulinha. Quinidários, galera, são divididos em 4 classes, joia? A primeira classe é chamada de classe hidrozoa. O principal representante aqui é a hidra, mas a gente também encontra as caravelas, outros quinidários chamados de obélia, tá? Também são encontrados aqui, que é aquele primeiro tipo de alternância de geração que eu te mostrei lá, é com obélia, legal? Então essa galera tem alternância de geração, eles apresentam alternância de geração realizada por brotamento, tá? E a fase dominante no ciclo de vida deles é a fase de pólipo. Então eles passam a maior parte da vida na forma de pólipo, ou o pólipo é duradouro, o pólipo não desaparece, tá? Então eles têm a fase de pólipo dominante, a fase de medusa então é temporária, joia? Além da classe hidrozoa, a gente tem a classe cifozoa. Nessa classe cifozoa, a gente vai encontrar como principal representante a água viva. Também tem alternância de geração, só que é geralmente por estrobilização. Joia? Lembra que ao final da estrobilização, o pólipo desaparece. Portanto, nesse grupo, a fase de vida dominante é a fase de medusa, tá? As medusas prevalecem no ciclo de vida. O pólipo terminou de fazer estrobilização, ele some. Joia? Depois a gente tem a classe cubozoa, que é a classe menos comentada, menos falada em prova, tá? São os quinidários que tem medusa como fase dominante e essa medusa tem um formato cuboide. A gente encontra aqui os quinidários mais tóxicos do planeta, entre eles a vespa do mar, que a gente comentou lá, e a classe mais importante, a classe mais significativa, a classe que é mais explorada em prova, que é a classe antozoa, onde a gente encontra as anêmonas e os corais, tá? Nessa galera só tem fase de pólipo. Portanto, anêmonas e corais, pessoal, não realizam alternância de geração. Tio Igor, por quê? Porque só tem pólipo. Não existe forma de medusa em coral e anêmona, tá? Ele só tem forma de pólipo. Esse pessoal faz tanto reprodução sexuada quanto assexuada, e o destaque aqui, obviamente, vai para os corais devido à importância ecológica, tá? Então, quando a gente fala de coral, a gente tem que lembrar dos recifes de corais espalhados pelo oceano afora. O recife de coral mais importante, o maior do planeta, é a Grande Barreira de Corais da Austrália, que pode inclusive ser vista da Lua, tá? Esses recifes de corais, galera, é onde está a maior parte da biodiversidade marinha, é onde você encontra a maior, né, biodiversidade de peixes, de crustáceos, de animais marinhos de maneira geral, tá? Então, são locais de alta biodiversidade, são berçários de vida marinha, muitas espécies se reproduzem aí nesses recifes de corais, então são ecossistemas que devem ser extremamente preservados. Tio Will, por que não tem recife de coral em grande profundidade no oceano? A gente não encontra, quando você vai lá em grandes profundidades, a gente não vê recife de coral. Por quê? Porque os corais, galera, são animais filtradores. E através da filtração, eles conseguem pouco alimento. Para garantir uma quantidade de nutriente bacana para eles, os corais se associam com algas. Corais realizam uma relação mutualística com alga, uma simbiose com alga, tá? O que dá a cor do coral é a alga que se associa a ele. Então as algas ficam ali protegidas entre a estrutura calcária do coral, tá? Vão produzindo ali, né, vão realizando fotossíntese, produzindo alimento para a própria alga e dando um pouquinho de alimento para o coral. Em troca, o coral oferece proteção. Tá legal? Agora, quando você vai em grande profundidade, lá em grande profundidade não chega luz. Se não chega luz, não tem alga, porque a alga precisa de luz para fazer fotossíntese. E se não tem alga, não tem coral. Tá? Agora, o que a gente tem que ficar esperto, que é tema de questão direto no Enem e no PISME também, é que a poluição dos oceanos, tá? Aliada ao aquecimento global, ela está causando a morte
de grande parte dos corais, ou que a gente chama de branqueamento do coral. Tio Igor, por que isso acontece? Primeiro que quando você polui a água do mar fica mais turva, ela fica mais escura, isso impede a luz de entrar, as algas não conseguem fazer fotossíntese, acabam morrendo, a alga morrendo, o coral morre junto. Lembra que o que dá cor ao coral é a alga. Então, se a alga morre, o coral branqueia, tá? E o coral branqueando, ele morre também, porque sem a alga ele não sobrevive. Um mutualismo é uma relação obrigatória, um depende do outro para sobreviver, tá? Agora, o aquecimento global também, que o aquecimento global, galera, ele diminui o teor de gás carbônico na água. Sem o gás carbônico, a alga não consegue fazer fotossíntese, acaba morrendo e o quinidário morre junto. Tá ok? Tranquilo? Então, com isso, a gente fecha esse super aulão de quinidário. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido, aprendido bastante aqui. Se gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu likezinho, porque na semana que vem, na próxima semana, já tem aula nova para você no canal. Vamos falar sobre o filo plateuminto, tá? Caso eu já tenha colocado essa aula aí, já vai lá de uma vez e já assiste, já curte, tá joia? Um grande beijo para você, até a próxima aula.